Eu sou Olívio de Cupé, sou escritor de literatura nativa, comecei a escrever em 1984 e moro na capital Curitiba, do Paraná. Como eu falei anteriormente, eu iniciei minha vida como escritor, comecei a escrever meus trabalhos em 1984, né? Então, naquela época eu comecei a escrever poesias, contos, romance, e até os dias de hoje eu continuo fazendo esse mesmo trabalho, que é tentar publicar livros, tentar mostrar essa literatura para que possa chegar nas escolas, né? Inclusive, tem alguns livros, né, meus que estão em algumas escolas, e isso é muito importante. Por quê? Porque através dessa literatura nativa, as pessoas vão conhecer melhor um pouco sobre a cultura, né? Porque no Brasil, às vezes as pessoas não têm noção sobre a cultura indígena e às vezes, por exemplo, falta conhecimento. As pessoas às vezes não têm noção de que no Brasil tem mais de 300 nações indígenas, que tem aproximadamente 170 línguas falantes. Então isso às vezes as pessoas não sabem. Então nós, como escritores indígenas, a gente tem que escrever essas coisas para mostrar para a sociedade. Muitos não têm noção que o Guarani é um povo, o Caingangue é outro. E às vezes as pessoas têm aquela visão de que o índio tudo é igual, né? Não é. Então, através da literatura, eu sempre acreditei que nós iríamos seguir uma missão muito importante, que era tentar mostrar essa forma de vida que às vezes as pessoas na cidade não sabem. E muitos no Brasil, às vezes, gera preconceito contra a gente. Por quê? Porque cria-se uma ficção daquilo que não é, né? Então, por isso é importante hoje o surgimento dos escritores indígenas, né? Inclusive, na aldeia onde eu moro, Cacaneporã, tem uma grande escritora que chama Jovina Aranhingá, né? Ela vai lançar um livro em breve agora também, né? O nome do livro se chama História de Cairu. É um livro muito bom. Vai ser lançado agora em março. Isso vai ser muito importante, por quê? Porque as pessoas vão perceber que nós indígenas, tanto homem quanto mulher, também temos a capacidade de escrever. Porque é um outro preconceito que sempre houve no Brasil, quando vê o índio hoje escrever, as pessoas falam, mas o índio não pode ser escritor, porque ele é contador de história. Então essas coisas que é confusão no meio da sociedade. Então, por isso que temos que escrever, para mostrar conhecimento, mostrar sabedoria e as pessoas entenderem melhor. E quando as pessoas entendem, eles nos valorizam, eles nos respeitam, né? Então, por isso, quando eu falei o livro História de Cairu, que tem a participação da Jovina Aranhingá, vai ser importante, porque a história que ela escreveu vai ser importante porque vai chegar nas aldeias, vai chegar nas escolas, ela vai falar sobre sofrimento, né, da dificuldade que ela passou nos anos 90. Então isso as pessoas têm que entender, porque às vezes as pessoas pensam que o indígena vive num paraíso, dorme nas redes, só pescando. Não, o índio também tem seu sofrimento. Então, através da literatura, é que eu acredito que a gente pode mostrar para a sociedade tudo isso, né? Então, por isso, quando eu viajo em algumas escolas para dar palestra, eu fico feliz quando as crianças escutam o que a gente está falando, lê o trabalho que eu publiquei, e o professor ali falando sobre o meu trabalho, isso deixa a gente também emocionado. Por quê? Porque a gente sabe que o trabalho da gente não está sendo em vão. É um trabalho que foi muitos anos de luta, escrevendo, publicando, mas a gente vê fruto hoje, que no passado não foi assim. Porque quando eu comecei a escrever nos anos 84, a gente não tinha experiência, a gente não tinha apoio, a gente não tinha noção de como publicar um livro. E hoje as coisas melhorou, né? Melhorou, e com isso a gente sabe que hoje temos muitos escritores indígenas no Brasil, né? Tem vários, muito de renome internacional, com livros que estão aí espalhados pelas escolas no Brasil. E não só através da literatura, mas a gente sabe que nós indígenas temos que lutar em defesa da nossa causa através de muitas artes, porque nós indígenas somos um povo de arte, né? Através do grafismo, através de um desenho, através de uma música, né?
através do livro, como eu falei, e como exemplo, para falar da música, eu vou citar o nome de um cantor, né, que chama Overá. Overá, nome guarani, né, mas o nome dele anterior era Kunumim MC. Hoje ele é considerado um dos grandes cantores de rap indígena no Brasil. E às vezes as pessoas não entendem, vai fazer crítica, mas você não pode cantar rap, porque o rap não é de vocês. Então isso que as pessoas têm que entender, que nós indígenas temos o direito de gostar de algo que não é nosso. Assim como a população brasileira, eu tenho certeza que gosta de quase tudo que é nosso, né? Então se você chega aqui em Curitiba, você vai ver os curitibanos tomando chimarrão. O chimarrão não é dos curitibanos, o chimarrão é dos povos indígenas, principalmente do Guarani e Caingangue, que desde quando os não indígenas chegaram aqui, eles aprenderam a tomar chimarrão com os indígenas. Então você vê o brasileiro dormindo na rede, a rede dos povos indígenas. Você vai no Pará, principalmente, você vai ver as pessoas, o que mais usa lá é o açaí. De onde vem o açaí? Da cultura indígena, do saterê, né? Então você vai pelo Brasil afora aí, todo mundo gosta de pipoca. De onde vem a pipoca? Do índio. Daí você vê as pessoas fazendo, em todo canto do Brasil, o povo gosta de pamonha. Mas de onde veio a pamonha? Ela vem do índio. Porque o índio vai... às vezes eu até brinco, né, quando eu falo que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles não trouxeram marmitex. Eles tiveram que se adaptar ao que o índio come. Então por isso que o brasileiro come tudo que o índio come. Você entendeu? Então é assim que funciona a coisa, né? Então muitas coisas no Brasil, as pessoas falam assim, é da cultura do brasileiro. Não, é da cultura indígena que foi se adaptando. O brasileiro foi se adaptando às coisas do índio. De onde veio o amendoim? Do índio. De onde veio a paçoca? As índias na aldeia pegam o amendoim, vai no pilão e ali fazendo amendoim. Você entendeu? Daí faz a paçoca. E o brasileiro foi aprendendo. Então, quase tudo que se tem no Brasil é dos povos indígenas. Então, a cultura brasileira, ela é a cópia nossa. Então, pegaram da nossa cultura para viver, né? Agora, o que não é nosso é pizza, cachorro-quente, isso não é nosso. Isso veio de fora. Você entendeu? Agora, o brasileiro, quando se fala em cultura brasileira, tem que lembrar sempre dos povos indígenas, porque é de nós que foi pegando tudo isso, né? Então, e isso que é importante as pessoas entenderem. Então, através dessa literatura que eu sempre estou citando hoje aqui no discurso, no comentário, nessa gravação, a gente tenta mostrar que a literatura tem seu valor. Mesmo às vezes as pessoas, muitos ainda não está dando ainda esse valor que a gente merece, né? Então, por isso que a gente fica feliz, porque o próprio indígena no Brasil precisa entender a importância dessa literatura, porque quando o indígena valoriza o outro, as coisas na aldeia também podem melhorar, porque você vai ter um trabalho melhor, né? Porque a gente sabe que o livro que nós indígenas escrevemos também tem que chegar nas aldeias, não é só chegar nas escolas da cidade, porque se chega na cidade, os não indígenas vão ficar conhecendo a cultura e às vezes na aldeia tem escola e o que pode fazer? Pega o livro dos autores indígenas para lerem, porque a criança tem que ler esse livro do autor indígena e não trazer o livro de fora, que vai fazer com que a criança seja afetada, né? Então, quando a criança é afetada, a cultura também pode ser prejudicada. Então, por isso que é importante essa literatura que eu estou falando, né? Então, procurem livros de autores indígenas no Brasil, porque você vai ter uma experiência muito boa. Ver que o que a gente escreve, ela é importante, porque é um jeito de valorizar o povo brasileiro também. Porque o brasileiro, às vezes, tem aquele costume de pegar só de fora. Não, pega de dentro. Porque dentro, do mesmo jeito como pegaram a nossa mandioca, a nossa farinha, nosso milho, pega nossos livros também. Porque é um jeito de você valorizar a si mesmo, porque o brasileiro tem que valorizar o índio também, porque a gente sabe que no Brasil a população brasileira também carrega o sangue indígena, então valorize e respeite, né? Valorize e respeite, porque quanto mais valorizar a cultura indígena, melhor será para o Brasil, né?
Não sei se estão entendendo, né, as pessoas que estiverem me ouvindo, mas espero que vocês possam também procurar meus livros pela internet, que basta você procurar no Google, você digita Olívio de Ecupé e daí vai aparecer meus livros, né? Daí você pode adquirir, tem livros meus que é livro digital, né? Inclusive vou citar um livro que eu gosto muito, para vocês conhecerem meu trabalho. Tem um livro meu chamado Curumim MC, o Guerreiro da Copa e Suas Músicas. É um livro que eu escrevi sobre a trajetória do meu filho. Esse meu filho, hoje ele é famoso, internacional, no mundo da música. E as pessoas gostam de saber sobre ele, então eu resolvi escrever um livro sobre ele. Porque hoje ele está com 20 anos, que ele é escritor, cantor, compositor, tradutor de livro, e canta rap e faz filme, né? Então ele faz um pouquinho de cada. E é declamador de poesia também, então ele gosta de declamar poesia, né? E, então esse livro é muito bom. Também eu gostaria de falar de um livro muito importante que se chama O Presente de Jati Jaterê. O Presente de Jati Jaterê, ele é um livro bilingue que foi publicado pela editora Panda Books de São Paulo. Ele está em português e guarani. Esse livro, ele é muito gostoso e ele é muito importante para os brasileiros, para as pessoas entenderem uma cultura nossa que às vezes as pessoas não sabem. No Brasil a gente vê falar muito do Saci Pererê, né? Só que na verdade esse personagem dessa história é um personagem indígena, só que a história no Brasil inverteu tudo. Então eu escrevi 4 livros sobre o Saci, um deles chama O Saci Verdadeiro, pela editora Panda Books, outro livro chama Ajuda do Saci, pela editora DCL, e outro livro que é sobre o Saci chama Tumpamirim, o Pequeno Guerreiro, por outra editora que eu não lembro o nome, e o outro que é o Presente de Jati Jaterê, que esse livro que eu vou falar agora. Esse livro é bom por quê? Porque vai tentar mostrar sobre esse personagem, porque o personagem, ele é o nosso protetor da floresta, que a gente ensina para as crianças desde pequeno. Então na aldeia Guarani, a gente tem um costume de ensinar as crianças sobre esse protetor, né? Então quando a gente vai para a mata, a gente está sempre com o cachimbo, né? Porque quando a gente entra na floresta, você tem que ter autoridade para entrar, mas com autorização dos espíritos da floresta, porque senão a gente pode pegar doença, você entendeu? Então a gente sabe disso aí. Eu já vi várias vezes acontecer de pessoas esquecer o cachimbo e na hora que está no meio da floresta pegar uma doença do espírito, né? Então eu aprendi isso aí muito sobre essa questão, então por isso que o Jati Jaterê é o protetor da floresta. O Jati Jaterê, ele não gosta que destrói a floresta, não gosta que mate os animais à toa. Então quando a gente vai caçar na aldeia, a gente caça para comer. Caçou aquele animal, tá bom, não precisa ficar matando os bichos à toa. Então se você mata o bicho à toa, você pode pegar uma doença, porque o Jati Jaterê pode te castigar, né? Então por isso que é importante as crianças desde pequenas aprender a cultura guarani. E hoje, como a gente tem o livro, como eu estou falando do Presente de Jati Jaterê, hoje esse livro é importante por quê? Porque ele pode chegar nas escolas da cidade, chegar nas aldeias, e as crianças lêem o livro nas 2 línguas. E o não indígena também vê essa questão das 2 línguas. Então isso é importante para as pessoas perceberem que o povo guarani continua vivo. Porque muitos no Brasil, às vezes não tem noção dessas questões e pensa que o Guarani já foi extinto, né? E não é. O Guarani é uma das maiores populações do Brasil, né? Porque nós temos no Brasil chega quase 80 mil Guarani, espalhados desde o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pará, e então todos esses estados aí tem indígena. E em Mato Grosso do Sul, só no Mato Grosso do Sul tem 20 mil índios só em Dourados, né? Então é bastante gente. Então as pessoas pensam que o Guarani já foi extinto. Então por isso que é importante as pessoas terem noção de povos e saber que cada região tem sua localidade, né? Então o Guarani a gente sabe onde a gente se localiza, né? Mas o Guarani não está só aqui no Brasil, né? Então a gente tem Guarani no Paraguai, tem um pouquinho no Uruguai, e tem um pouquinho na Argentina
um número grande na Bolívia, né? Porque na Bolívia também tem Guarani, né? Então por isso que é importante as pessoas terem noção de localidade também dos povos, certo? Então é isso, eu agradeço a todos que me ouviram aí, né? Então encerro o meu comentário aqui, né? Olívio de Cupé, e quem puder, procure meus livros pelas redes sociais. Muito obrigado.